Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da vitória de 2-1 sobre o Criciúma. É um jogo ruim do Flamengo, porém um resultado muito importante, principalmente aos dois últimos jogos que o Flamengo empatou com o Cuiabá no Maracanã e perdeu para o Fortaleza no Maracanã. Então a vitória era importantíssima nesse jogo contra o Criciúma. O mando de campo, não consigo entender até agora como que a diretoria do Flamengo levou o jogo para aquele gramado. Entendo que tem a parte financeira e tal, mas a parte esportiva tem que estar sempre acima da financeira, né? Então, o gramado horroroso, parecia um pasto. Fora o gramado, o time do Flamengo, né? O Tite escala o time Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, esses dois, né, de volta da Copa América, Gerson na direita, Pedro e o retorno do Cebolinha na esquerda, voltando de contusão, um mês parado. Para minha infeliz surpresa, o Flamengo entra totalmente apático no jogo. Entra sem vontade, sem determinação, marcação frouxa. E com isso, o time do Criciúma, qualquer time da Série A, se você não marcar, os caras vão atacar. Isso é óbvio, né? A impressão que o Flamengo ontem, os jogadores no primeiro tempo, principalmente, queriam só a parte da inspiração, que é jogar com a bola no pé, a parte da transpiração, eles não queriam não, que é correr atrás do adversário, marcar. O Flamengo ontem teve uma dificuldade terrível para tomar a bola dos jogadores do Criciúma. Então, assim, a impressão que me dá é que nesses jogos contra times pequenos e médios, os jogadores não entram com aquele foco que deve ser em todo jogo. Se você pegar os clássicos, os jogos contra grandes times, o Flamengo joga bem e ganha. O nosso problema tem sido esses jogos contra time de fim de tabela, de meio de tabela, que a gente entra disperso, acaba tomando um gol, aí tem que correr atrás do resultado, né? Falando do jogo, propriamente dito, como eu já estou falando, o Tite, o Flamengo, aliás, entra disperso no primeiro tempo. O Criciúma teve mais finalizações do que a gente no primeiro tempo e consegue fazer um gol numa bola parada, uma falta típica da arbitragem brasileira. O De La Cruz não faz a falta, sabe? É um lance normal. Mas, enfim, o juiz marcou a falta do lado esquerdo, da intermediária esquerda lá. E o Flamengo se posiciona mal, desligado. O Fabrício Bruno dá condições para o atacante do Criciúma. O Flamengo arma a linha de impedimento. O Fabrício Bruno está uns 2, 3 passos para trás dessa linha. Então isso é o quê? Desatenção. E o Ayrton Lucas, esse é o rei da desatenção. Parece que está em outra dimensão nos jogos do Flamengo, parece estar no mundo da lua. Não sei se ele tem déficit de atenção, alguma coisa, que é impressionante como que é desligado, assim. A gente em casa vendo o jogo vê a situação, o problema, e ele tá lá no mundo dele lá. A bola vem em cima dele, ele demora para reagir. A bola teve que cruzar, saiu da esquerda, foi lá no segundo pau da direita, onde ele estava marcando. E ele totalmente perdido na jogada, o atacante do Criciúma cabeceia por meio da área. O zagueiro do Criciúma finaliza uma vez, o nosso goleiro faz uma ótima defesa, o Rossi. O mesmo zagueiro que finalizou pega o rebote e faz 1-0. Então, assim, mais uma vez, terceiro jogo seguido, Cuiabá, Fortaleza e Criciúma, times pequenos, que o Flamengo sai atrás, numa jogada besta, de desatenção, aí tem que, né, o time fica nervoso, fica afobado. Então, mais uma vez, o Flamengo passou por isso. Vai para o intervalo jogando mal, 1-0 para o Criciúma. Isso aí é meio que uma utopia minha, acreditar que o Tite vai mexer no intervalo, né? Mas
Davi Luiz, falar especificamente agora do Davi Luiz, antes de falar do segundo tempo. Por que eu teria tirado Davi Luiz e Ayrton Lucas? O Davi Luiz é reserva do Léo Pereira, na minha visão. Na minha modesta visão. O Davi Luiz, durante o período que o Léo Pereira se machucou, ele entrou no time, o Flamengo estava cheio dos desfalques da Copa América e tudo mais. E ele jogou bem ali, não comprometeu. O Davi Luiz não é um zagueiro ruim, não. Só que o Léo Pereira é melhor do que ele, em todos os aspectos. E o Davi Luiz ontem, insistentemente e de uma forma burra, tentou 8 vezes sair dando passe direto, pulando o meio de campo do Flamengo, ao invés de tentar achar De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, que são, né, os jogadores responsáveis por sair jogando, ou o lateral, ele tentou 8 vezes, ele, dar esse lançamento lá para o ataque. E para piorar, várias vezes, essa bola era rasteira, que é mais fácil ainda da defesa cortar. Então, quando o Davi Luiz erra o passe, o adversário pega a gente todo desprevenido. O Flamengo marca. Quando o Flamengo perde a bola é 4-4-2. Os dois volantes fecham o meio de campo, o Cebolinha e o Gerson formam a linha de 4, no caso do jogo de ontem. E o Pedro e o Arrascaeta são os dois da frente para dar o primeiro combate. Só que quando o Flamengo vai sair para o jogo, os dois pontas, no caso o Gerson e o Cebolinha, abrem, né, cada um do seu lado. O De La Cruz afunda um pouquinho mais, o Arrascaeta flutua, o Pulgar fica mais perto do zagueiro. Então, se a gente perde essa bola rápido, como o Davi Luiz fez por 8 vezes, o adversário pega a gente todo desarmado, defensivamente. E ele já fez isso com o Tite, com vários treinadores, assim, ele não vai mudar. Então, reserva do Léo Pereira. Eu acho que a maioria dos torcedores, dos ouvintes, acho que concorda. Em relação ao Ayrton Lucas, no período de 9 jogos, que o Flamengo teve vários desfalques, Copa América, lesão, ele foi um dos titulares que se manteve no time. E foi o que teve as piores atuações, assim, quando mais precisou dos titulares, ele não correspondeu. O Gerson e o Pedro, por exemplo, corresponderam em altíssimo nível. Só que o Ayrton Lucas não jogou bem. Fez gol bonito contra o Atlético Mineiro, acertou um cruzamento para o Pedro no jogo contra o Cuiabá, mas é pouco. Totalmente desatento, desligado, mal. E o Flamengo tem o Vinha, que antes de ir para a Copa América já estava entrando no lugar do Ayrton Lucas e jogando melhor do que ele. Só que o Tite mantém, né, o Ayrton Lucas no time, então. No final do episódio eu vou falar mais sobre essa questão do Tite e essa questão de não demorar para mexer no time. Ou de trocar jogadores. Só que o Flamengo volta para o segundo tempo, obviamente, tentando marcar melhor, porque do jeito que estava o primeiro tempo, não dava para continuar. E tenta sufocar o Criciúma, uma marcação mais intensa. E para nossa sorte, com 8 minutos, o Davi Luiz toma um cartão amarelo. Mais uma vez ele tenta um passe longo, erra, e ele tem que matar a jogada para não tomar um contra-ataque. Aí o Tite tira o Davi Luiz com a justificativa do cartão amarelo. Ele não consegue tirar por questões técnicas e táticas. Não que o Davi Luiz tenha sido culpado do gol do Criciúma, mas pelo que eu já falei, reserva do Léo Pereira. Ele tira o Davi Luiz e tira o Ayrton Lucas, que já tinha passado a hora de tirar, e coloca o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Os dois pela esquerda. Léo Pereira é quarto zagueiro e o Matias Vinha, aliás, entra no lugar do Ayrton Lucas. A entrada do Vinha melhora muito o time do Flamengo, muito. Velocidade, passe em diagonal, passe em profundidade, ocupação do espaço no fundo. Teve umas 2 jogadas que o Cebolinha caiu para o meio, abriu o corredor e o Vinha recebeu essa bola. Não dá nem para discutir que nesse momento ele é titular e o Ayrton Lucas é reserva. Então essas 2 modificações ajudam o Flamengo. E o Criciúma recua
para tentar o contra-ataque. Conseguiu achar um gol. Esses times pequenos sempre conseguem achar um gol contra o Flamengo, devido à desatenção. O Criciúma achou um gol, o Flamengo voltou marcando melhor no segundo tempo, não ia arriscar tomar gol de contra-ataque. Então fica na defesa, tentando sair de contra-ataque. O Flamengo tenta, cria chance, Fabrício Bruno tem uma chance, um escanteio. Só que antes tem o pênalti, né? O Arrascaeta entra driblando na área, sofre um pênalti claro. O juiz está a 2 metros, não vê. Tem que chamar o VAR, ele olha 15 vezes a mesma imagem e dá o pênalti. E o Pedro bate o pênalti muito mal, no meio do gol, mal demais. E é uma ducha de água fria ali, mas o Flamengo vai tentando. Isso foi aos 12 minutos, 15. O Flamengo vai tentando até que, aos 30, o Arrascaeta recebe uma boa bola do Gerson. Aí com a sua inteligência e com a sua habilidade, o Arrascaeta levanta a cabeça. O Pedro faz um movimento interessante que engana o zagueiro, abre para receber, finaliza de primeira, uma chapada bonita, e o Flamengo faz 1-1, merecidamente pelo volume de jogo do Flamengo. Nem tanto pelas grandes chances criadas, que o Flamengo não conseguia criar muito, mas estava sufocando ali. Nesse momento do jogo, o Criciúma já praticamente não conseguia passar do meio de campo. O Tite coloca o Gabigol. O Gabigol, na minha opinião, entra bem no jogo. Já tinha entrado bem contra o Fortaleza. Faz um gol que infelizmente está um pouquinho impedido contra o Fortaleza. E ontem entra bem. Eu estou achando ele mais magro, movimentando melhor, querendo o jogo. E tecnicamente melhor. Mesmo tendo perdido um gol, o Luiz Araújo também entrou no jogo. Entrou bem. Ajeita de cabeça. Ele pega de primeira e isola a bola, né? Mas o Flamengo vai tentando. Tem Luiz Araújo, tem Gabigol, tem Pedro, Cebolinha, Gerson, Arrascaeta. Vai tentando, Vinha. E o Criciúma tá fechadinho, como deveria ser. E o Flamengo pouco inspirado ontem, tecnicamente. E o gramado que não ajudava em nada. O gramado, pelo amor de Deus, ridículo. E o Flamengo consegue, numa jogada, como é que eu vou dizer? Numa jogada inusitada, um lance inusitado, onde o jogador brasileiro quis ser malandrão, o jogador do Criciúma quis ser malandrão, chutou a bola que tinha vindo da torcida na bola que estava em jogo. E o juiz marca pênalti instantaneamente, sem dúvida nenhuma, né? Aí na transmissão tem dúvida, o Eric Faria ainda solta uma pérola, que ele falou: eu nunca vi marcar um pênalti desse. Então o juiz só pode marcar pênalti se o Eric Faria já tiver visto o lance em outros jogos, assim. Uma análise totalmente ridícula de um profissional que é um comentarista, né? Deveria falar, lance inusitado, nunca aconteceu isso, mas o juiz marcou convicção, então tá na regra. Tanto é que durante a partida mesmo, o comentarista de arbitragem lá, o ex-árbitro PVC lá, o Paulo César Vasconcelos, né, acho que é o nome dele esse, falou que tá na regra e inquestionavelmente o juiz estava certo, estava na regra, né? Não vou entrar nos detalhes da regra, que todo mundo já deve ter visto isso. E ele, então, marca o pênalti. Gabigol ou Pedro, quem vai bater? Quem bate o pênalti é o cobrador oficial do Flamengo, é o Gabigol. Não tem polêmica nenhuma nisso. Inclusive o Gabigol, depois do jogo, falou sobre isso. Que o batedor oficial de pênalti é ele, quando ele estiver em campo. Quando ele não está em campo, quem bate é o Pedro, que mesmo tendo perdido o pênalti ontem, acerta a grande maioria. E o Gabigol foi, bateu o pênalti com a sua assinatura, né, com a sua marca, aquela paradinha antes para deslocar o goleiro para um lado, bola para o outro, Flamengo 2-1, para desespero de alguns jornalistas. Os adversários eu até entendo, chorar, não querer entender que o pênalti foi bem marcado. Agora,
jornalista é triste. É triste. Mas enfim, Flamengo 2-1. Depois do gol, o jogo praticamente acaba. O Criciúma, que passou a fazer cera desde o primeiro tempo, quando faz 1-0. O juiz deu 10 minutos de acréscimo, na minha opinião, beneficiando o infrator. Desses 10 minutos de acréscimo, o Criciúma ocasionou 7, os outros 3 substituições. Aí o juiz, com o time perdendo, o Criciúma perdendo, o juiz deveria ter isso na regra. Não estou falando que o juiz agiu errado, estou fazendo uma análise aqui. O juiz deveria, então, descontar o tempo que foi de cera do Criciúma. Mas, enfim, o futebol brasileiro está muito feio com isso. Jogador rolando. Teve um lance do jogador do Criciúma também, que ele ficou rolando no chão. Aí a bola veio para ele, ele continuou jogando. Não foi do Criciúma não, desculpa. Inter e Botafogo. Eu estava vendo um pedaço do jogo. O jogador do Inter fica rolando no chão, o jogo continua. E ele tá lá com a mão na canela. Aí a bola sobra para ele, ele levanta e sai jogando normalmente. Deveria receber cartão amarelo. Mas enfim, só um parênteses aqui. Então o Flamengo faz 2-1 com o gol do Gabigol. Gabigol vai continuar no Flamengo até o final do ano, porque ele já fez os 7 jogos permitidos, né? Não pode se transferir o jogador que faz 7 jogos por um mesmo clube. E ele pode ser útil, cara, pro Flamengo. Se ele voltar a ser decisivo, como ele foi no jogo de ontem. Ah, mas foi gol de pênalti. Cara, pressão danada, Flamengo jogando mal, o time já tinha perdido um pênalti, né? A pressão em cima dele é grande, muito por causa dele mesmo, das merdas que ele faz. Então ele foi lá e bateu com extrema categoria, comemorou, vibrou e, na minha opinião, Gabigol voltando a jogar bem, voltando a fazer gol, voltando a ser decisivo, dá para renovar com ele. Mas isso aí tem que ver, né, como é que vai ser o resto da temporada. Tem todo o segundo turno pela frente. Para finalizar, em relação ao Tite, esporte de alto rendimento não tem, uma palavra forte que eu vou usar, mas é dentro do esporte, só não é para a vida, não, é no âmbito esportivo. Não tem consideração pelo que o jogador fez no jogo anterior ou no campeonato anterior. Estou falando especificamente sobre o Davi Luiz. Na filosofia do Tite, o Davi Luiz entrou numa situação complicada, onde o Léo Pereira estava machucado, vários desfalques, e ele jogou bem e tal ali. Então ele não teria como tirar o Davi Luiz por uma questão de respeito, aquela filosofia barata do Tite. Certo? Essa mesma filosofia não é usada para o Léo Ortiz. O Léo Ortiz jogou 7 jogos improvisado de volante. Nos 7 jogos foi destaque do Flamengo. Na minha opinião, junto com Gerson e Pedro, foram os melhores jogadores nesses 9 jogos de Copa América. Então o Léo Ortiz jogou fora da posição, jogou muito bem de volante e agora nem entra no time. Na minha opinião, a dupla de zaga do Flamengo é Léo Ortiz e Léo Pereira. O Fabrício Bruno é um bom zagueiro, marca bem, só que não tem qualidade para sair jogando. O Léo Pereira e o Léo Ortiz especificamente falando, tem a mesma qualidade de marcação, de defesa do Fabrício Bruno. Porém, com a bola no pé, já se mostrou muito melhor. Vídeo que ele conseguiu fazer de volante. Então, saindo, e o Flamengo tem uma dificuldade para sair jogando. Isso é óbvio. Os times já perceberam isso. O Criciúma fez isso ontem. Deixa a bola no pé do Davi Luiz, deixa a bola no pé do Fabrício Bruno. Não vai sair nada dali. Marca os 2 volantes, De La Cruz e o Eric Pulgar, cola um jogador no Arrascaeta, cola nos laterais, matou o Flamengo para sair jogando. Com o Léo Ortiz e o próprio Léo Pereira tem um passo melhor do que o Davi Luiz, é mais rápido. Com o Léo Ortiz, essa saída de bola qualifica mais. O Tite pode abrir o Léo Ortiz de um lado, abre o Léo Pereira do outro,
coloca o volante, o Pulgar, no meio deles para sair jogando. Vai dificultar a marcação adversária. Sobe os dois laterais, traz o De La Cruz para sair jogando ali. Então, vai ficar, na minha opinião, fica mais fácil para o Flamengo sair jogando e mais difícil para ser marcado. Porque o Léo Ortiz consegue achar um passe bom, diferentemente do Fabrício Bruno. Então eu não consigo entender essa filosofia barata do Tite sobre escalar jogador, sobre agradecimento, sobre essas paradas que ele fala, e não é aplicado no Léo Ortiz, cara. Era pro Léo Ortiz jogar. Ele nem entrou ontem. O Léo Ortiz também pode jogar de volante. O Pulgar, nesses 2 jogos, não que ele voltou, 2 ou 3 jogos que ele já tá jogando aí, não foi bem. Não é que ele jogou mal, nada, mas não foi o nível que ele estava antes de ir para a Copa América. Coloca o Léo Ortiz, velho. Nós vamos ter Olimpíadas agora, né? Os 2 melhores técnicos de esportes coletivos do mundo são brasileiros. José Roberto Guimarães, tricampeão olímpico, e Bernardinho, tricampeão olímpico. É só ler o livro deles, ver as entrevistas. Eles provocam competitividade no elenco. Não vou entrar em detalhes aqui, mas quem acompanha o vôlei sabe. Só um exemplo que eu vou dar, do José Roberto Guimarães. A Mari, campeã olímpica em 2008, na China, em Pequim. Titular, absoluta, Mari, ponteira. Em 2000, ela continuou jogando. Seleção brasileira, jogou. Chegou em 2012, para ir para a Olimpíada de Londres, o José Roberto Guimarães cortou ela. Porque tinha jogadoras da posição dela que estava melhor para o time. Então, para a seleção brasileira feminina de vôlei tentar o bicampeonato olímpico, a Mari não era a melhor opção. Tinha outra jogadora melhor do que ela. E foi cortada. E o Brasil foi bicampeão olímpico. Em 2008, a titular é a Paula Pequeno. Jogou pra caramba. E a reserva é a Jaqueline. Em 2012 se inverteram os papéis. A Jaqueline foi a titular e a Paula Pequeno foi reserva. Da mesma forma que aconteceu no masculino, com o Giba e com o Giovani. O Giovani foi o melhor jogador do campeonato mundial, Brasil campeão. Um ano depois foi reserva do Giba, Brasil campeão olímpico. Giba, melhor jogador. Por que eu estou falando isso? Porque a impressão que dá é que o Tite, com essa demagogia dele, não cria uma competição no elenco. Quando você gera competição pela posição, você eleva o nível de todo mundo. Chega pro Pulgar e fala: Pulgar, você não tá jogando bem nessa sua volta, tá com deficiência aqui, eu vou botar o Léo Ortiz de titular no seu lugar. Chega pro Léo Ortiz e fala: Léo Ortiz, de volante dá pra você ser titular, velho, do time. Você tá jogando bem, mantém aí, você vai disputar a posição com o Pulgar. Aí os caras vão se matar no treino, vão se matar nos jogos, porque quer ser titular. Agora essa meritocracia do Tite maluca não gera, sabe? Eu não duvido de quarta-feira o Ayrton Lucas e o Davi Luiz continuar de titular. Por uma questão que ele fala de quem chegou primeiro, de não sei o que lá. Ele tem que botar o que é melhor pro Flamengo. O que é o melhor pro Flamengo? Vinha, Léo Pereira, Léo Ortiz, seja de zagueiro ou de volante. Porque vai ficar sempre com o mesmo time, mesmo os caras não jogando bem. É essa que me deixa chateado. Mas enfim, para terminar, vitória importante, jogo ruim do Flamengo. O Flamengo não poderia perder de jeito nenhum, nem empatar com o Criciúma para não ficar longe do Palmeiras, que o Botafogo eu não conto. Botafogo é fogo de palha. Então, estamos ali no bolo ali das primeiras colocações e nos próximos jogos torcer, infelizmente essa palavra, torcer para os jogadores entrarem com vontade desde o primeiro minuto de jogo. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.